E meus queridos, eu tenho trabalhado com vocês nesses últimos tempos acerca de relacionamentos. Na verdade, relacionamentos saudáveis. Como que nós podemos ter relacionamentos saudáveis em várias e diversas situações? Eu falei acerca, no primeiro sermão, do relacionamento saudável no casamento, e agora eu queria falar sobre pais e filhos. Relacionamentos saudáveis entre pais e filhos. E se você é pai e mãe, talvez você esteja assim: pastor, fala logo, me ajuda porque a situação está difícil, eu converso com o meu filho, parece que ele não me ouve, parece que nós temos um atrito no nosso relacionamento que é irreconciliável. E talvez o filho olhe para mim e também pense isso: eu preciso saber como é que eu posso ter uma boa maneira de relacionar com os meus pais. A verdade é que relacionamento entre pais e filhos não é tão simples e harmônico como nós gostaríamos que fosse. Não é. A verdade é que existem muitas crianças que crescem com dificuldades porque tiveram uma criação severa demais, ou às vezes branda demais. E a verdade é que muitas vezes existem aqueles pais que se tornaram amargos com o relacionamento com os filhos deles, porque agora eles não mais respeitam os seus pais e ignoram eles talvez. E isso torna aqueles pais cada vez mais amargos. Nós sabemos de vários filhos que pouco se importam com o bem-estar dos seus pais que já estão idosos. E muitas vezes o que eles mais querem é se ver livres daquela pessoa que está agora se tornando um peso para a sua vida. Nós vemos pais que em algum momento decidiram que não querem mais ter o filho e agora deserdam esse filho. E eles agora querem ter uma vida livre daquela dificuldade, daquela despesa que é aquela criança ou aquela pessoa já mais velha. Nós vemos de filhos que não se importam em deixar e até ajudar a partida dos pais desse mundo, pensando que talvez seria muito melhor, ao invés de ter os pais, ter a sua herança. Queridos, relacionamentos entre pais e filhos é algo que é muito difícil. E dependendo como isso acontecer, como nós levarmos o relacionamento desde a idade mais tenra até o momento em que aquela criança sai de casa já um adulto formado, isso vai definir a maneira como será o nosso relacionamento futuro, como essa criança será no futuro e como nós seremos também no futuro. Essas situações que eu citei aqui não são tão incomuns e raras como nós gostaríamos que fossem. Nós ouvimos várias pessoas que vivem dessa maneira, que pais que não se dão bem com os filhos e filhos que de alguma maneira odeiam os seus pais. E nos nossos tempos ainda se torna cada vez mais difícil. Nós temos aí surgindo uma ideia de educação positiva, por exemplo, que é muito mal aplicada, em que os pais, em algum momento, ao invés de rechaçarem o que os filhos estão fazendo, eles decidem passar um pouco o pano no que está acontecendo para manter uma harmonia aparente, talvez mostrar um caminho diferente apenas pelo diálogo mais tranquilo, sem de maneira enfática dizer um não e talvez corrigir. Isso é o que nós vemos hoje acontecendo nos nossos dias. Não é à toa que nós percebemos várias vezes mães que vão sendo chutados pelos filhos até levarem até a escola. Nós vemos filhos que de alguma maneira gritam e xingam os seus pais. Nós vemos crianças na escola que, por não respeitarem os pais em casa, muito menos respeitarão os professores e as autoridades na escola. E nós vemos então essas crianças crescidas que em algum momento também não respeitarão as autoridades que são colocadas sobre elas. A polícia, o governo e tantas outras. Meus irmãos, isso é um caso seríssimo. E a palavra de Deus não deixa o assunto sem instrução. A palavra de Deus, ela fala acerca disso. As instruções que nós iremos ler aqui estão em uma carta que foi enviada para uma cidade específica, uma igreja específica, em um tempo específico. Nós falaremos sobre isso depois, mas está lá na carta de Paulo aos Efésios. Abra lá em Efésios, no capítulo 6, nós iremos ler os versículos 1 até o versículo 4 desse texto. 6, de 1 ao 4, são 4 versículos apenas, mas que tem muito valor para nós.
Paulo escreve o seguinte: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar? Pai amado, nós lemos a Tua palavra e queremos rogar ao Senhor nesta noite que o Senhor nos ilumine, nos ajude, nos capacite a compreendê-la e também nos dê força de vontade para aplicarmos em nossa vida. É o que nós rogamos a Ti no nome do Senhor Jesus, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui uma carta então enviada para uma igreja que ficava em uma cidade chamada Éfeso. E essa cidade é muito diferente do que nós vivemos hoje aqui em São Paulo. Era uma cidade extremamente pagã e que os costumes eram bastante estranhos a nós, especialmente pensando em criação de filhos. Na verdade, naquele contexto, dentro do Império Romano, com a cultura grega, havia um pensamento de que o pai, ele era quase como se não fosse de fato o dono do seu filho. Ou seja, o que o pai dissesse, o filho deveria obedecer. E se o filho não obedecesse, o pai poderia fazer o que quisesse com o filho. Ele tinha total domínio sobre a vida do filho. Inclusive, poderia, se fosse do desejo dele, abandoná-lo ou até mesmo matá-lo. Porque, afinal de contas, era a sua propriedade. Era uma cultura de um poder extremo nas mãos do pai. Na verdade, o poder extremo na mão do homem, que era então autoridade sobre os filhos e também sobre a mulher. Essa era a sociedade para a qual Paulo envia essa carta. E como vocês perceberam, as crianças ali eram tratadas de maneira bastante estranha e como se fossem de menos valor. Nós temos relatos, por exemplo, isso acontecia muito, de pais que abandonavam os seus filhos quando eles nasciam com algum tipo de dificuldade física. Se nascesse sem algum membro, por exemplo, ou claramente com algum tipo de deficiência, essa criança então era colocada de lado e muitas vezes ela era deixada à míngua para morrer. Se os pais não matassem, deixavam em algum lugar para que morresse de fome ou de sede. E essa era a cultura para a qual Paulo estava escrevendo. Na verdade, pensando nisso, inclusive, eu estava lembrando de um exemplo aqui, não é exatamente nesse tempo, são 500 anos antes, mas a cultura é a mesma. Não sei quantos assistiram aquele filme 300, mas nesse filme existe uma personagem que é fruto desse tipo de comportamento. Ele era o chamado Eufíates. Esse Eufíates era aquela personagem que era corcunda e com várias dificuldades físicas, que decidiu trair o exército de Esparta, porque ele era muito maltratado. Mas aconteceu com ele o que aconteceria com várias pessoas. Com alguma deformidade, eles eram descartados. Esse aqui não foi, porque a mãe, por amor, fugiu com ele da cidade para que ele vivesse. Mas veja, é a cidade para a qual Paulo está escrevendo. Nessa cidade, existia então um poder grandioso do pai sobre o filho. E é nessa cidade que Paulo então envia essa carta dizendo para os filhos: obedeçam os seus pais. E é estranho pensar nisso, né? Porque se o pai tinha tanto poder, e o filho certamente tinha tanto medo do pai, por que é que ele está mandando os filhos obedecerem? Certamente eles já obedeciam. A razão pela qual ele fala isso é porque ele está tentando trazer uma nova dimensão para aqueles filhos, para entenderem a razão da obediência. Ele queria tratar a motivação daquelas crianças e jovens, para que entendessem a razão pela qual deveriam obedecer. E é por isso que ele vai tratar isso de maneira a mostrar o que está no coração. Bom, pensando nesse contexto e nesse assunto, hoje eu queria falar com vocês sobre como ter bons relacionamentos entre pais e filhos. E na verdade aqui, para a gente chegar a essa resposta, a gente poderia fazer da seguinte maneira: pergunte para um pai o que é necessário acontecer para ele ter um bom relacionamento com o seu filho. Muito provavelmente esse pai dirá o seguinte: meu filho tem que me obedecer. Se ele me obedecer, o nosso relacionamento vai ser perfeito.
vai ser harmonioso, vai ser lindo. Geralmente esse é o pensamento e a caminhada dos pais. E se você virar a pergunta para os filhos e perguntar: filhos, o que deve acontecer para que você tenha um bom relacionamento com os seus pais? É muito provável que as respostas sejam mais ou menos assim: o meu pai precisa me amar, cuidar de mim, se preocupar comigo. É isso que eu quero que o meu pai faça. Se isso acontecer, certamente nós teremos um relacionamento maravilhoso. E, meus amados, essas respostas são quase que senso comum. Nós sabemos, os filhos sabem que devem obedecer, e se obedecerem, o relacionamento vai ser bom. Os pais sabem que devem educar, amar e cuidar, e se fizerem isso, o relacionamento vai ser bom, mas muitas vezes não é isso o que acontece. E por que é que não acontece? No caso dos filhos, eles sabem que precisam obedecer, mas na verdade, talvez, eles não entendam a razão disso. Por que é que eles devem de fato obedecer os seus pais? E não compreendendo a razão, muitas vezes não fazem. E é por isso que Paulo, aos filhos, trata a motivação, o coração, a razão. O que é que está por trás da obediência? O que é que precisa estar por trás da obediência? E quando ele fala sobre os pais, ele muda. Ele não fala sobre motivação com os pais. Com os pais, a instrução é diferente, porque veja, os pais, eles sabem que precisam cuidar e que precisam educar, e eles querem fazer isso por amor aos filhos, eles têm até a motivação correta, mas muitas vezes não fazem, ou fazem mal, porque não sabem como fazer. Então a instrução aqui de Paulo aos pais não é de motivação, mas é ensinando como e o que é que deve ser feito. E essas duas ideias, dos filhos e dos pais, estão girando em torno de uma palavra. Memorize essa palavra: justiça. Tanto a obediência dos filhos aos pais está ligada à justiça, quanto a maneira como os pais cuidam e orientam os filhos está ligada à justiça. Então, se você quiser sair desse sermão lembrando de alguma coisa, lembre-se disso. Pratique a justiça, sendo pai ou sendo filho. E aqui eu vou tentar mostrar para vocês como que isso acontece. Em primeiro lugar, filho, por que é que você deve obedecer a seus pais? E a razão é, porque isso é justo. Isso é justo. Versículo 1 fala: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Antes de tratar sobre isso, eu acho interessante só comentar o seguinte. Geralmente, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós pensamos em Deus, por meio dos seus profetas e apóstolos, falando ao povo adulto da igreja. E aqui eu acho muito interessante, porque Paulo está falando diretamente, não majoritariamente para os adultos, mas para o filho. É claro que pode haver filhos adultos também, mas a mensagem aqui é para crianças e jovens e adolescentes. E esses são os que devem ouvir as palavras de Paulo. Significa que, crianças, a Bíblia fala para vocês, adolescentes e adultos. Para todos. Todos esses devem se debruçar na Bíblia. E adultos, por favor, não subestimem a importância das crianças na igreja, porque a palavra de Deus não faz isso. As crianças precisam ouvir a palavra de Deus, assim como todos aqueles que já têm um pouco mais de idade. Meus irmãos, depois disso, vejam um texto. Existe uma ordem clara da parte de Deus. Filhos, vocês devem obedecer e honrar os pais. Não é apenas um pedido, não é apenas uma ideia assim. Se vocês obedecerem vai ser uma coisa boa, mas é uma ordem. Se é uma ordem da parte de Deus, então aquele filho que é crente, ele precisa obedecer. Mesmo que ele ainda não compreenda muito bem. Tanto é que isso aqui é uma ordem tão clara que ele baseia essa ordem naquilo que já foi dito no Antigo Testamento. Filhos, honrem os pais de vocês. Honra teu pai e honra a tua mãe. É o 5º mandamento. O primeiro mandamento que tem promessa atrelada ao mandamento. Esse é o mandamento que Paulo está lembrando aqui. Obediência e honra. E a honra aqui não é só a ideia de você
talvez falar bonito com os seus pais. A ideia de honra é a ideia de você dar peso, dar valor a tudo aquilo que vem daquela pessoa. Se você honra o teu pai e a tua mãe, tudo aquilo que vem dessa pessoa, você tem como pesado, importante e valoroso para você. E você considera essa pessoa também extremamente valorosa. Isso é honrar o pai e a mãe. E veja, detalhe importante, não está falando apenas honre a tua mãe e nem apenas honre o teu pai. Alguns filhos, e talvez você adulto já tenha passado por isso também, tem a tendência de respeitar, honrar e obedecer mais um do que outro. Isso acontece em várias famílias. Talvez alguns falem, porque minha mãe é muito mais trabalhadora, meu pai é um traste. Ou às vezes, minha mãe é muito bruta, meu pai é mais amável, então eu respeito mais ele. Ou talvez, meu pai é muito mais rígido, minha mãe é mais mole, então meu pai obedece, minha mãe nem tanto. Às vezes tem um pensamento assim na cabeça dos filhos, mas não é assim que deve ser. A palavra diz, honra teu pai e a tua mãe. Mesmo que talvez não sejam pais e mães de sangue, sejam aqueles pais e mães adotivos, mesmo que talvez você não tenha um dos dois, mas o importante é que você honre e respeite e obedeça aquela pessoa que Deus colocou sobre você para cuidar da tua vida até que você tenha condições de fazer isso por você mesmo. E aqui o texto é claro, obedeça. A palavra aqui não é apenas honre de qualquer outra maneira. A honra pode se expressar de várias maneiras, mas aqui no texto, a honra deve ser expressada por meio da obediência. Filhos, crianças, adolescentes, jovens, que ainda estão sob a autoridade dos pais, obedeçam os pais de vocês. Porque é isso que a palavra está dizendo para fazer. Mesmo que talvez você não entenda muito bem, mesmo que talvez seja muito difícil fazer isso, mesmo que talvez você não queira e você ache isso injusto e algo que está sendo uma intromissão na sua vida, entenda. Você está sob a autoridade que Deus colocou sobre você. Então, obedeça e honre aquele que Deus deseja que você obedeça e honre. Obediência aos pais é aquilo que Deus espera de nós. E honra. Meus queridos, quando nós falamos de honra, nós não falamos apenas, como eu falei aqui, de crianças e adolescentes. Nós falamos de todos os filhos. Os pais que estão aqui também são filhos. E talvez seus pais ainda estejam vivos. E pensando nos pais de vocês que já são um pouco mais velhos, a sua honra também deve ser a estes pais. É claro que não com a obediência irrestrita, como é o caso das crianças e adolescentes, aqueles que estão debaixo da autoridade dos pais, mas deve haver honra. E honra, de novo, é valor, e é amor, e é peso para aquela pessoa que você sabe que merece a honra. Há várias maneiras que nós vemos na palavra de Deus que pessoas mais velhas desonram os seus pais. A palavra fala, por exemplo, sobre maltratar fisicamente os pais. Lá em Êxodo, isso aqui é tratado como um pecado tão terrível que a punição é morte. Se um filho maltratasse fisicamente seus pais, batendo nos seus pais, é morte. Essa é a gravidade desse pecado. A palavra fala sobre você amaldiçoar os pais, sobre você ser rebelde, desafiador o tempo todo, ser contumaz nisso, ser desobediente. Tudo isso a palavra fala sobre não cuidar dos pais. Por exemplo, lá em Timóteo, Paulo fala sobre isso dizendo o seguinte, olha, se tem alguma viúva aí com filhos e netos, que os filhos e netos cuidem, porque é dever dos filhos e netos cuidarem. Na verdade, todo mundo sabe disso. E todo mundo cuida das suas próprias mães. Isso é a vontade de Deus e é aceitável diante de Deus. Quando os filhos não cuidam dos pais, isso é uma desonra tremenda. E aqui lembrando de vários casos que nós sabemos de filhos já adultos que abandonam os seus pais de várias maneiras. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara. Honra os teus pais. De maneira absoluta, com tudo aquilo que você pode fazer. Com tudo aquilo que você pode fazer. Honra teus pais, respeite-os. E pais, se vocês quiserem
ajudar seus filhos a compreenderem isso, uma boa maneira é você fazendo o mesmo com aquelas pessoas que estão sobre você com algum tipo de autoridade. Quer ensinar teu filho a ser alguém que respeita você? Então, seja obediente a Deus, se submeta a Deus, seja obediente e honre as autoridades que foram constituídas sobre você, respeite e honre os seus pais também, especialmente na frente dos seus filhos. Fale bem, fale com honra, para que os filhos entendam que essa honra precisa continuar até a idade adulta. Ser desobediente aos pais, desonrá-los é algo terrível. É algo terrível. Eu vejo, meus irmãos, às vezes que muitos cristãos jovens e adolescentes da nossa igreja, de várias igrejas, eles pensam mais ou menos assim: eu sou crente, eu sou um bom crente. Eu leio a palavra de Deus, eu sei o que a teologia fala, e eu sigo em tudo o que eu posso. Às vezes eu tenho mais dificuldade mesmo em obedecer aos meus pais. Não é que eu estou roubando e matando alguém. Não é tão terrível assim. É só uma desobediência, mas eu sei que eu preciso melhorar. Meus irmãos, a verdade é que a desobediência aos pais é um dos piores e mais terríveis pecados que existem. Ele é tão terrível que ele é colocado em listas de pecados ao lado dos pecados mais terríveis. Romanos capítulo 1, versículos 28 e 32, por exemplo, fala sobre isso. Diz o seguinte: por havendo desprezado o conhecimento de Deus, aquelas pessoas que não creem em Deus, esse próprio Deus entregou essas pessoas a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha só, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo, veja só, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Quanta coisa ruim! Isso é muito terrível, Paulo. E chega a um ponto que ele fala: desobedientes aos pais. Na mesma lista que ele coloca tudo isso: insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Queridos, desobediência aos pais é algo terrível, condenável diante de Deus. Lá em Timóteo, é dito para nós que a desobediência aos pais é um dos sinais dos últimos tempos. Nos últimos tempos sobreviverão pessoas que farão coisas terríveis. Dentre elas, desobedecerão aos pais. É por isso que Deus abomina tanto a desobediência aos pais. É por isso que Paulo trata com tanta clareza esse assunto. Filhos não podem de maneira nenhuma desobedecer aos pais, devem honrar. Isso é uma ordem. E aí agora entramos no ponto importante para os filhos. Filhos, vocês sabem disso. Talvez a pergunta principal seja: o que é que deve nos motivar a obedecer e a honrar os pais? Por que eu falo sobre isso? A motivação errada para a gente obedecer o pai e a mãe é algo que pode levar a obediência a ser mal feita ou em algum momento cessar. Veja só, não é porque os teus pais te sustentam e te dão uma casa que você deve obedecê-los. Não é porque os seus pais são maiores e podem te bater que você deve obedecê-los. Porque veja, uma hora ou outra os pais vão ficar menores. Uma hora ou outra os pais não vão ser mais tão fortes. Eu lembro aqui daquele filme Space Jam. Não sei se vocês lembram desse filme, mas nesse filme tinha alguns bichinhos pequenininhos que obedeciam um bichinho maior. E eles tinham medo e faziam tudo o que esse maior mandava. Passou o tempo, esses pequenos cresceram, ficaram gigantes, muito maior do que aquele que antes mandava neles. Mas eles continuavam obedecendo, até que chegou um ponto que falaram assim: por que vocês obedecem ele? Ele não é maior e mais forte que vocês e está fazendo tanto mal para vocês. Nessa hora, abriram-se os olhos, eles percebem o tamanho e a força deles, e o resultado não é outro, a não ser eles acabaram com aquele que antes mandava neles. Queridos, isso acontece com famílias. O filho que antes era
espancado pelo pai para que obedecesse, chega uma hora que ele é maior. E ele percebe que agora ele tem força para bater de frente. E se a razão para a obediência era a força do pai, essa razão agora não existe mais. Então não existe mais obediência. Por isso que há tantos adolescentes, 17, 18 anos, que já não obedecem os pais. E os pais não sabem mais como fazer. Não é a força. Não é porque os pais dão presentes, porque eles podem talvez até ser pobres e não ter condição de fazer isso. Não é porque eles são amigos tão somente. Meus irmãos, a razão pela qual os filhos obedecem aos pais não pode ser uma razão temporária. Não pode ser uma razão tão somente terrena. Porque uma hora ou outra a razão vai acabar. E quando isso acontecer, os filhos que já estão mais velhos e mais capazes não vão mais obedecer os seus pais. A razão da obediência é a justiça. Paulo diz isso: obedeçam aos pais, porque isso é justo. Pastor, o que é que significa justiça aqui? Tem dois sentidos. O primeiro é aquele sentido comum que nós estamos acostumados. Você obedece o pai porque ele te deu vida, porque ele cuida de você, porque ele te ama, porque ele quer o seu melhor, porque ele se esforça em fazer o melhor para você, porque fizeram muito para você. Tudo isso mostra que é justo, é correto. Existe quando você obedece, você está tentando chegar a tudo aquilo que ele fez por você. Isso é uma justiça. E isso aqui todos concordam. Na verdade, se você for para as mais pagãs das civilizações, essa ideia existe lá. É justo, é correto que os filhos obedeçam aos pais. Isso deve acontecer. Mas existe ainda uma outra maneira, um outro significado. E é um significado bíblico também. E é a ideia de que justiça é tudo aquilo que está na palavra de Deus e agrada a Deus. Em Mateus 5, por exemplo, quando Jesus fala sobre a obediência a Deus, ele fala o seguinte: eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Ou seja, se vocês não obedecerem muito mais do que eles, a minha vontade, vocês não entrarão no reino dos céus. Justiça tem a ver com obediência àquilo que é a vontade de Deus. É por isso que em Mateus 6 ele fala claramente: buscai antes, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Justiça tem a ver com a vontade de Deus. É justo que nós honremos o pai e a mãe, porque isso é um mandamento da parte de Deus, é a vontade de Deus. E isso que ele fala aqui. Quando ele fala para obedecer, depois ele traz a base dele: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso aqui está lá em Êxodo 20 e está lá em Deuteronômio 5. Aqui ele pegou os dois textos e juntou em um só, e tirou uma parte. Cada texto fala de maneira diferente. Por exemplo, o Êxodo 20 fala assim: honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Lá em Deuteronômio 5,16 fala diferente. Fala: honra o seu pai e a sua mãe como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Ele junta os dois e diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e ele diz, porque isso vai prolongar os teus dias na terra, trazendo o êxodo, e depois ele junta o Deuteronômio e ele fala, para que tudo te vá bem. E ele tira uma parte que é a parte que fala, na terra que o Senhor teu Deus te dá. Por quê? Os 10 mandamentos foram dados ao povo em um contexto específico. O povo entrava na terra e a orientação era, obedeçam e a vida de vocês vai ser muito boa aqui nessa terra. E vocês vão ver muito tempo. Aqui ele tira a parte da terra para tornar isso algo mais geral, para todos nós. Todos aqueles que obedecem aos pais e honram aos pais terão uma vida boa e terão anos mais longos neste mundo. Isso aqui é uma maneira que Deus nos dá para incentivar a obediência aos pais, dizendo que isso é justo, e não somente é justo porque é uma obediência à vontade de Deus, mas isso aqui também traz para nós grandes benefícios. E isso, de novo, é desde a criança
mais nova. Desde a criança mais nova, aquela que obedecer e honrar os pais, terá esses benefícios na vida. Mas pastor, eu sou um bom filho e minha vida parece que não está tão boa assim. Pastor, eu conheço alguém que era um ótimo filho, mas morreu cedo. Não foi assim que aconteceu com ele. Não foram longos os anos e também não foram bons os anos. Como que isso acontece? Meus irmãos, eu creio que quando Moisés entrega aquela lei para o povo, quando ele dá esse mandamento, é muito provável que o pensamento ali seja muito mais corporativo do que individualizado. Ou seja, povo de Deus como um todo. Se vocês honrarem os seus pais e as suas mães, vocês como um todo terão uma vida muito melhor e como um todo terão um prazo de vida muito mais longo. E assim é verdade em toda a sociedade. Uma sociedade que respeita os pais e honra os pais é uma sociedade com características que levam a uma vida mais longa e a uma vida melhor. E o inverso também é verdadeiro. Uma sociedade que desonra os pais é uma sociedade decadente, em que há cada vez menos qualidade de vida e menos tempo de vida. Certamente, porque como um todo estão fazendo algo contrário àquilo que é a vontade de Deus. No entanto, ainda assim, a verdade é que, de maneira geral, quando nós obedecemos os pais e seguimos aquilo que eles falam, a nossa vida é melhor e a nossa vida é mais longa. E por dois motivos. Primeiro, pela parte prática. Os pais conhecem mais da vida do que a gente. E quando eles conhecem mais, eles sabem um pouquinho mais e eles conseguem enxergar um pouquinho mais longe. É por isso que quando um pai e a mãe falam para o filho, não faça isso, não vá por esse caminho, não é algo à toa. Quer dizer que ele já está vendo algo que pode acontecer ali. E o filho não sabe. Se o filho obedece, ele é então resguardado deste mal. Isso é algo muito prático. É a sabedoria de vida dos pais. Especialmente se os pais forem crentes, porque ele tem a sabedoria de vida e a sabedoria da palavra de Deus. Então, eles vão ajudar os filhos muito mais a terem uma vida muito melhor e mais longa. Esse é um dos motivos. O outro motivo é que isso é agradável a Deus. Então, certamente, Deus, além da parte prática, vai abençoar muito os filhos que obedecerem aos pais, porque isso é agradável a Deus. Ou seja, de maneira clara e enfática, filhos, obedeçam os pais de vocês, para vocês agradarem a Deus, para que vocês tenham uma vida mais longa neste mundo e para que vocês também tenham uma vida boa. Toda a experiência que nós temos longe dessas instruções são experiências ruins, de filhos que sofrem muito e têm uma vida muito difícil depois. A obediência aos pais é algo extremamente necessário e é algo justo, que é de acordo com a vontade de Deus. E existem sempre benefícios quando isso acontece. Provérbios capítulo 6, tem um texto bastante legal que fala sobre isso, versículos 20 a 23. Da sabedoria de Deus, fala o seguinte: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Essas são as instruções dos pais. Para aqueles filhos que seguem, é uma vida muito boa e bem-aventurada. Uma palavra aos pais nesse sentido: pais, Deus está ordenando que seus filhos obedeçam vocês. Se isso é verdade, Ele certamente deseja que vocês instruam da maneira correta. Significa que existe um peso enorme nas costas de vocês para que instruam e guiem seus filhos da melhor maneira possível nos caminhos do Senhor. Porque o teu filho, porque é justo, vai ouvi-lo. Quando ele ouvi-lo,
Se ele for para um caminho ruim, e isso está na tua conta, ele vai estar obedecendo. Mas a tua conta é aquilo que Deus irá cobrar. Pais, se debrucem no conhecimento de Deus, na palavra de Deus. Compreendam aquilo que é da vontade de Deus. Se você não gosta de ler, aprende a gostar. Se você não tem tempo, faça tempo. Se você não sabe onde procurar, converse com pessoas da igreja. Você precisa aprender a palavra de Deus urgentemente, para que você guie e oriente os teus filhos dessa maneira. Caso contrário, eles irão seguir, mas irão seguir um caminho que não é bom e conselhos que são danosos para a vida deles. E eu sei que vocês, como pais, não querem isso. Se vocês não querem, façam aquilo que é melhor. Sempre lembrando que o nosso exemplo maior de pai é o nosso próprio Deus. Então, se você carece de um exemplo de pai, olha para Deus. Tudo aquilo que Ele faz por você, da maneira como Ele te guia, da maneira como Ele te orienta. E é isso que você deve, de alguma maneira, seguir, para que então você seja um bom pai. E aqui nós chegamos à segunda parte muito mais rápida, porque eu vou explicar por quê, dessa nossa mensagem. O pai. Pai, como que você deve cuidar dos seus filhos? E a instrução é também, seja justo ao ensinar e ao treinar o seu filho. Versículo 4 fala: E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse momento aqui não vai ser tão longo, eu explico por quê. Há um tempo atrás eu fiz um sermão inteiro sobre disciplina. Então eu vou deixar alguns detalhes de lado. Eu vou meter a uma mensagem muito mais principal aqui. Mas o ponto importante é: pais, vocês precisam ser justos, ensinando e treinando os filhos de vocês. Detalhe importante, primeiro, esse versículo se refere especificamente a pais. Pais, homens. E não cita aqui necessariamente as mulheres, as mães. Por quê? A palavra aqui é diferente. No início é pais, os dois. Agora aqui são os pais. No português é difícil de perceber, mas aqui no grego essa é a ideia. Por que pais aqui, homens? Dois motivos eu penso. Primeiro, o contexto. Lembra que naquele tempo o pai é aquele que mandava em tudo. Então é o pai que tinha que fazer essas coisas, certo? Segundo motivo, biblicamente o pai é o responsável pela família, pela esposa e pelos filhos. Paulo falou isso um pouquinho antes aqui no texto anterior, dizendo que os maridos devem ser o cabeça do lar, o líder, aquele que lidera com amor. E aqui ele está falando o seguinte: você vai liderar não só a sua esposa, mas você vai também ser responsável pelos seus filhos. Pais homens são responsáveis pelo seu lar, esposa e filhos. Mas pastor, a mãe não pode ajudar? Parece que a mãe faz tanto e muito mais às vezes que os pais podem ajudar. Na verdade, as mães são aquelas auxiliadoras idôneas para esse fim de maneira muito específica. Paulo fala a Timóteo, por exemplo, que a mulher será salva pela missão de mãe. A missão de mãe é algo que Deus deu para a mulher. E a mulher vai cuidar do filho com corpo e alma. Porque isso está nela, está nas entranhas dela, porque Deus colocou lá. Existe isso de cuidar muito bem do seu filho. Mas o pai é aquele cobrado. E o pai é aquele que pode utilizar-se da ajuda da esposa para cuidar do filho. E é por isso que o pai sábio é aquele que entende que Deus deu a mulher para ajudá-lo de maneira muito enfática na criação dos filhos. E é por isso que as mulheres são tão boas nisso. As mulheres são ótimas cuidadoras dos filhos. Elas fazem isso de maneira muito exemplar, porque Deus colocou isso nelas. Graças a Deus por isso. Mas os homens serão os cobrados. Eu acho interessante porque há textos que mostram quando pessoas são maus pais. Por exemplo, lá, quando acontece com Eli. Eli foi um profeta que foi um mau pai e não exortou os filhos quando eles fizeram coisas terríveis diante de Deus. E uma hora Deus fala: eu vou te punir, Eli, porque você não corrigiu os teus filhos. E não citou a esposa naquele momento. Porque o pai é aquele que está sendo cobrado. Os pais são os principais responsáveis por esse cuidado. Mas essa mensagem aqui é para os pais, com um peso a mais, mas para as mulheres também. As mulheres e os homens,
Os dois pais, pai e mulher, pai e mãe, são aqueles que devem cuidar dos filhos. Como que esse cuidado deve ser feito, meus irmãos? Primeira instrução de Paulo é: pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Interessante isso, né? Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Os pais devem criar os filhos na instrução e na admoestação do Senhor. É isso que fala aqui, na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso deve acontecer. E toda essa disciplina precisa, em todo tempo, estar baseado no que a palavra de Deus diz. Essa é a vontade de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que o alvo deste cuidado dos pais é levar o filho não apenas a ser um cidadão de bem na sociedade, mas é para que esse filho chegue ao conhecimento de Cristo, chegue à salvação e chegue à santidade. Esse é o objetivo principal dos pais quando cuidam, disciplinam e instruem os seus filhos, para que eles sejam como Cristo é. Essa é a disciplina. Disciplina aqui é a ideia de você treinar os filhos. Você não apenas traz a informação, você treina. Treinamento tem a ver com você mostrar o que é correto, dar exemplos, explicar os porquês, corrigir quando existe um erro. Hebreus 12 fala sobre isso. Nós lemos aqui no início, Hebreus 12, quando o nosso Pai Celeste nos corrige com disciplina, e isso nos ajuda em nossa caminhada. E a mesma coisa acontece com os pais terrenos. Disciplinar os filhos quando ocorre algum erro, você corrige o caminho e você recompensa sempre que há algum acerto. E tudo isso aqui, de novo, baseado nas Escrituras. A Bíblia é o nosso padrão de disciplina para o filho. Paulo a Timóteo fala: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, inclusive dos filhos. O nosso exemplo de disciplina, a palavra de Deus também. É Deus, lá em Hebreus 12, como falei agora para vocês. Provérbios nos diz que nós precisamos corrigir se nós amamos o nosso filho. Dizendo também que o filho que é sábio ama a disciplina. A palavra diz que a disciplina é para a salvação. Provérbios 23, 13 e 14 fala: não retires da criança a disciplina, pois se fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Tem a ver com salvação. A disciplina tem que ser totalmente baseada na palavra de Deus. A disciplina é esse treinamento. Corrigir o caminho de maneira prática. Diariamente conversar. Quando existe erro, disciplinar, corrigir das várias maneiras possíveis. Mas também fala sobre admoestar. A palavra aqui para admoestação significa várias coisas, mas a ideia principal é colocar a mente no lugar. Ou colocar a mente em pé, no lugar dela, onde ela deve estar. Significa você advertir a pessoa, você ensinar a pessoa, você alertar a pessoa. Isso é admoestar. Isso é ensinar com palavras, alertar com palavras e aconselhar com palavras. Então, a criação do filho tem a ver com a instrução, com as suas palavras, levar informação à criança, e tem a ver com o treinamento, que é a parte mais prática daquilo que você faz, treinando a criança para obedecer essa instrução que você dá o tempo todo para ela. E para a instrução, de novo, o nosso padrão é bíblico. Não é o padrão do mundo. O mundo tem várias vozes ensinando coisas diferentes do que a palavra de Deus ensina. Então nós temos de conhecer a palavra de Deus para ensinar aquilo que é correto. Romanos 12 fala isso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É algo diferente desse mundo. É uma contracultura cristã, mas é isso que deve ser inculcado nos seus filhos. Deuteronômio, capítulo 6, tem um texto que é basilar da educação, que fala o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás
assentada em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, o tempo todo o pai vai inundar o filho com a instrução bíblica de todas as maneiras possíveis. Isso é a instrução bíblica. E isso é o padrão bíblico. E isso tem a ver também com o evangelismo. Veja, e aqui é um ponto importantíssimo. Meus irmãos, por mais que nós creiamos que Deus trabalha por famílias, e que nós creiamos que nós batizamos nossos filhos, sabendo que eles estão sendo incluídos na família da aliança e gozando de certos privilégios, é verdade que se eles não forem evangelizados, eles não chegarão ao conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus e a salvação não vem por osmose tão somente. Vem pela pregação da palavra. E isso tem que acontecer para os nossos filhos. Nós precisamos pregar o evangelho para os nossos filhos. Pastor, como? Tem várias maneiras, mas é a mesma coisa que você faz com a pessoa que você está evangelizando. Você mostra que ela é pecadora, que sem Deus ela está perdida e que só tem um caminho, Jesus. Mostra isso para os teus filhos. Se você conseguir fazer isso da maneira que ele entenda, desde pequeno até mais velho, ele vai certamente entregar a sua vida a Deus, porque é isso que nós cremos que Deus faz com os filhos dos seus filhos. Mas nós precisamos evangelizar o tempo todo os nossos filhos. E para isso, de novo, conheça a Bíblia. Joel Bick escreveu o seguinte: sem o trabalho salvador do Espírito, todos os nossos esforços para treinar nossos filhos na aliança não farão mais do que produzir fariseus de um lado e rebeldes do outro. Ou seja, não é só você mostrar o que é certo e o que é errado, tão somente na prática superficial, e não é você fazer isso sem oração e dependência de Deus. Se você quer que teu filho se converta, ore ao Senhor, se entregue diante dele, entrega teu filho a Deus e ensina. E é assim que Deus vai fazer cada vez mais pelo teu filho. Pensa nisso. Como que você tem tratado isso? Como que você tem cuidado do seu filho? Como que você tem entregue seu filho nas mãos de Deus? Quanto que você tem orado pelo seu filho? Quanto que você tem orado com o seu filho? Quanto que você lê a Bíblia para o seu filho? Quanto que você ensina a ele? Quanto que você faz disso? Ou quanto que você deixa de fazer por outras demandas da vida? Muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que deve ser feito por amor a outras coisas dessa vida. E quando nós não fazemos isso, é aqui que entra a ira. Veja, versículo 4 fala: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira. E é interessante porque aqui eu não vejo duas ordens. Muitos olham para cá e falam, tem duas ordens aqui. Uma, não provocar ira, e a outra, é ensinar e admoestar. É isso. Aqui eu vejo uma ordem só. Qual que é a ordem? Você deve treinar o teu filho e você deve ensinar o seu filho. Quando você não faz isso, por não fazer isso, você está levando o seu filho à ira. Essa é a ideia desse texto. Provocar o filho à ira aqui é colocado em contraposição ao ensino e à admoestação. Ele fala assim, não leve à ira, mas, ao invés disso, ensina e treina. Quando nós não ensinamos e treinamos, isso tem uma consequência. A consequência é a ira dos nossos filhos. E quando nós lemos isso aqui, isso não tem a ver com você não irar ao seu filho, de você não contrariá-lo. Você vai contrariar. E ele vai ficar irado talvez momentaneamente. Mas a ira que o texto fala é uma ira muito maior e mais perene. Não é aquela raiva da criança porque está sendo contrariada naquele momento. É uma ira mais calcificada aqui. Um filho, ele vai até a ira porque ele entende que ele está sendo tratado de maneira injusta. O que é a ira? A ira é a nossa percepção de que uma injustiça está acontecendo. Quando o filho percebe que está sendo tratado de maneira injusta,
Ou seja, o seu pai não está tratando como Deus deseja que o trate, isso vai gerar essa ira. Esse desejo de justiça por parte da criança, do adolescente ou do jovem. Quando isso não acontece, a ira vai chegar. E a ira aqui, então, ela tem a ver com a educação que os pais fazem que não está equilibrada. Ou seja, quando os pais não educam da maneira correta, isso vai resultar em ira, e isso tem a ver com desequilíbrio. Por exemplo, a criança vai ser levada à ira quando houver excesso na disciplina e na admoestação. É quando o pai e a mãe forem tão ferrenhos e tão rígidos que isso vai levar a criança à ira, porque ela não está vendo o ensino. Ela não está vendo a misericórdia. Ela não está vendo o amor de Deus. Ela está vendo pais que querem um comportamento perfeito. Isso cria um fariseu e uma criança irada. Por exemplo, a ira pode vir quando há falta de disciplina e de admoestação. De um lado é o excesso, do outro lado é a falta. Quando não existe, quando os pais são muito brandos na educação dos filhos, os filhos percebem também. Eles percebem que os pais não os estão amando como deveriam amar. Isso mostra essa injustiça. Ordens muito difíceis, falta de orientação, ensinar algo e ouvir uma coisa diferente, não respeitar a honra do filho, humilhar o filho, admoestar sem disciplinar, disciplinar sem admoestar, castigar com raiva, castigar sem sentido, abusar da autoridade, cobranças muito grandes. Todas essas coisas podem gerar a ira na criança. E essa ira, como eu falei, é uma ira calcificada. Isso aqui é uma ira que durante anos aquela criança vai guardando no coração. E essa criança se torna um adolescente com aquilo no coração, que se torna um jovem com aquilo no coração. E isso cada vez mais torna aquela pessoa amargurada e com uma ira e um ódio muitas vezes aos pais. É daí que nós vemos tantos casos terríveis e difíceis. De crianças que chegam à adolescência ou à juventude e querem sair de casa, fugir de casa, querem distância dos pais. Ou aos outros casos que são mais extremos, de filhos então que afrontam os seus pais de maneiras extremas, chegando até o ponto, às vezes, do físico e da morte. Nós temos um caso que ficou emblemático aqui no Brasil, que é da Richthofen, né? Aquela menina que decidiu matar os pais. Tem outros assim também. Esse é um crime terrível diante de Deus também. Pessoas que matam os pais. Mas acontece, e por quê? Porque uma ira foi sendo criada no coração, ao ponto de essa pessoa entender que ela deveria e poderia tirar a vida dos seus pais. Queridos, a ira tem a ver com o não cumprimento do ensino e do treinamento dos nossos filhos. Se você quer que seu filho cresça bem e sem essa ira no coração, faça essa educação da melhor maneira possível, com o maior equilíbrio possível, entendendo como que isso deve ser feito. E eu queria terminar isso com algo prático. Na verdade, aqui são 5 perguntas que Paul Tripp ensinou, que são para corrigir e ensinar os filhos quando isso acontece. Quando o filho desobedece, então você precisa corrigi-lo. Como é que você faz isso? Paul Tripp diz que nós precisamos não simplesmente dizer isso está errado e então citar versículos bíblicos. Ele entende que nós precisamos ter um diálogo com o filho. E nesse diálogo, sondar o coração do filho, ajudar o filho a sondar o próprio coração e levar este filho à compreensão da maneira como ele deve se portar e o que é que ele fez de errado e onde é que está a solução. Então ele nos dá 5 perguntas para que se faça ao filho. As 5 são as seguintes. Primeira, pergunte, o que é que aconteceu? Houve uma briga? Então pergunte ao filho, o que aconteceu? O filho vai dizer, briguei com fulano. Foi isso que aconteceu. Segunda pergunta, o que é que você estava pensando e sentindo enquanto estava acontecendo isso? Ele vai dizer, olha, eu estava com muita raiva. Eu estava sentindo muito ódio daquela pessoa, porque ele brigou comigo.
ele me xingou. E então, a terceira pergunta é: o que é que você fez em resposta a isso que você estava sentindo? Você estava sentindo raiva, ira? Como que você respondeu a isso? Eu bati nele. E a resposta da ira. Então ele vai dizer isso. Pergunta número 4. Por que é que você fez o que você fez? O que é que você estava tentando alcançar com isso? Por que é que de fato você bateu nele? E ele vai dizer: ele pegou o que era meu. Ele pegou o meu brinquedo. É meu. E então você vai dizer: qual que foi o resultado disso? E ele vai entender uma situação problemática. Alguma coisa terrível aconteceu. Uma dificuldade terrível aconteceu porque eu agi dessa maneira. O que aconteceu? O que é que você estava pensando e sentindo quando aconteceu? Ou seja, qual que foi a situação física? O que é que isso gerou no seu coração? Como é que o seu coração respondeu? O que é que você fez em resposta? Por que é que você fez isso como resposta? O que o seu coração estava tentando alcançar? Qual foi o resultado quando você seguiu o que o seu coração queria? Talvez o seu filho não vai entender a grandiosidade disso de pronto. Mas eu acho sensacional o que Tripp diz sobre isso. Ele fala o seguinte: quando você faz isso diariamente com o seu filho, e em todas as vezes você faz essas perguntas, você está ensinando para ele uma maneira de ele compreender a situação externa, o seu coração, os seus pensamentos e a sua resposta. Quando ele compreende bem como funciona o coração dele e como que funcionam as respostas, ele tem uma condição muito boa de entender o que é que Deus quer dele. E com o passar do tempo, ele vai aprender a maneira de ele mesmo identificar o coração dele, os motivos do coração e lutar contra tudo isso. Meus irmãos, ensino e treinamento. Ele ensina isso durante a conversa e faz isso todos os dias. Ele treina. E dessa maneira essa criança vai aprendendo, até a hora que ele sabe de cor. E ele faz isso sem pestanejar, com a própria vida dele e com os próprios filhos dele. Meus irmãos, isso aqui é muito difícil. A verdade é que educar filhos não é fácil e relacionamentos entre filhos e pais não são fáceis. Mas a verdade também é que Deus nos dá graça. Busque a Deus em todo o tempo e saiba que isso vai acontecer somente pela dependência tua deste Deus. Busque ao Senhor, se entregue a Ele. E a minha oração é que a sua vida como pai e como filho seja uma vida plena e de alegria até o final da sua vida. Vamos orar? Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por este dia e pela Tua palavra que nos mostra a verdade. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude a aplicá-la em nossas vidas. Dê-nos a graça, Pai, de agirmos bem como pais e agirmos bem como filhos, pela justiça. Que sejamos justos como filhos para obedecermos aos pais e que sejamos justos como pais, a implementar a instrução e a correção aos nossos filhos. E dessa maneira, Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe. Abençoa nossos relacionamentos. Nos ajude a ter bons relacionamentos com os nossos filhos e nossos pais em todo o tempo. É a nossa oração ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém.